O mais importante é a gente saber a extração de dados, como que é feito. Além do ter o bloco, o importante é que eu consiga extrair esses dados, que eu não preciso contar, eu quero saber quantos pontos que eu tenho, então eu faço uma extração de dados. Eu venho na minha aba Annotate, eu venho aqui em extrair dados. Eu já tenho uma tabela por padrão, que é a tabela projeto elétrico, eu vou abrir ela. Vou salvar esses dados, vou dar Next. Aqui eu escolho apenas o que eu quero, por isso eu coloquei EL no nome do bloco, para ficar mais fácil quando eu for escolher os meus blocos. Já tenho sei que de elétrica. E aqui eu quero apenas os atributos. Eu não quero que visualização, nem o nome do bloco, nem nada. Eu quero apenas os atributos. Eu já tenho uma planilha pronta, onde ela pode calcular a quantidade de elementos que eu tenho nessa planilha. Por padrão, o AutoCAD ele puxa o nome do bloco, então eu veria EL interruptor. Eu não quero que apareça o EL. Eu fiz uma organização apenas para ficar mais fácil para eu trabalhar. Eu vou esconder o nome do bloco e eu vou extrair então os dados nessa planilha dentro do próprio desenho. O título vai ser descritivo elétrico, eu dou um Next, finalizo. E aqui agora eu vou inserir essa tabela no meu projeto. Veja que eu já tenho aqui as quantidades dos elementos que estão nesse projeto. No caso, eu pedi para extrair de todo o projeto. Então, como eu tenho duplicado, ele vai extrair todos os dados duplicados. E, por exemplo, a quantidade por elemento. Eu tenho uma tomada com uma potência de 600 e ele está indicando que tem uma tomada com a potência de 600. Vamos supor que eu colocasse mais uma lâmpada. Eu copiasse esse elemento e eu fosse colocar mais uma lâmpada no meu projeto. Vou colocar aleatório aqui. E que nessa teria apenas duas lâmpadas. Não seriam 4, seriam 2. Dou um OK. Aí eu preciso regenerar o meu desenho e ele é calculado a quantidade da potência. Se eu inserir também mais alguma tomada ou copiar, regenero o meu desenho. E a minha tabela eu quero que ela automatize, eu quero também que os dados dela sejam linkados com a quantidade de elementos que eu tenho no meu projeto. Então eu clico na tabela com o botão direito e eu vou fazer um update dos dados. Aqui então agora eu tenho os pontos de iluminação, eu tenho um ponto que ele tem 120 total de potência e eu tenho um ponto que ele tem 240 e mais esse outro ponto onde tem 60. A minha tomada, onde tinha uma tomada de 600 watts, agora eu tenho duas tomadas. Ele já está fazendo essa contagem para mim, tomada 5, 600 watts. E a potência total é 1200, ou seja, a potência dessas tomadas. Tudo isso então pode ser automatizado no AutoCAD de maneira muito simples, onde você tem uma probabilidade de erro menor, já que você está extraindo dados que você inseriu anteriormente.